A crise do petróleo de 2026 a 2027, porque a história do excesso de petróleo era uma mentira, e o que vem depois disso. Primeiro de tudo, o que era exatamente essa história do excesso de petróleo? Bom, a AIE, que fica em Paris, e foi criada depois da crise do petróleo de 73, 74, costuma divulgar que existe um grande excedente, às vezes chegando a 1 bilhão de barris de petróleo, em navios que estariam navegando por aí, ainda sem chegar ao destino final. Às vezes esse número é de 800 milhões de barris, e por aí vai. Mas, na minha opinião, depois de analisar isso, parece que a AIE acabou se tornando um pouco politizada e tem superestimado bastante esse estoque de petróleo para tentar baixar artificialmente o preço do barril ou fazer os especuladores acreditarem que há muito mais petróleo disponível do que realmente existe. E por causa disso, na prática, não há esse bilhão de barris extras flutuando por aí. Especialmente agora, com toda a tensão na região de Hormuz. Então, o que no fim do ano passado foi noticiado como um excesso de petróleo, muito rapidamente virou escassez. E eu sei que você já falou sobre isso com o Dr. Martinson e outros, mas até os Estados Unidos importam milhões de barris por dia do tipo de petróleo que as refinarias americanas precisam. Aquele mais pesado, mais grosso. Ou seja, os Estados Unidos ao mesmo tempo importam e exportam petróleo. Exportam o tipo mais leve para outros países e importam o mais pesado para processar internamente. Mas no cenário global, todo esse petróleo está sofrendo uma queda de cerca de 20% mais ou menos, considerando quanto o Golfo Pérsico fornecia para o mercado mundial. E é aí que entra a economia pura e simples. O PIB de cada país está diretamente ligado ao seu consumo de energia. Se você quer um PIB mais alto, precisa ter mais energia disponível para sua economia consumir. Na indústria, no transporte, na manufatura e por aí vai. Se você começa a perder uns 20% da sua energia, a economia começa a cair mais ou menos uns 10%, se isso durar por um tempo. Agora, existem teorias econômicas mais antigas, mais neoclássicas, que dizem que essa perda seria de só 1%. Mas isso não faz sentido na economia moderna. A energia é a principal mercadoria que move todo o resto da economia. Sem energia, você não faz nada. Então, na teoria econômica moderna, e entre os analistas que realmente entendem do assunto, uma queda de 20% no petróleo mundial resulta em mais ou menos uma queda de 10% no PIB global. Isso é uma depressão, e é isso que vai acontecer se a gente não parar com isso. Esse é um ano enorme. E você diz que a crise do petróleo é real, mas que é pior do que a gente imagina. O que exatamente é pior do que a gente imagina? Isso acontece por causa dos danos de longo prazo na infraestrutura. Muita gente acha que é só ligar os poços de petróleo de novo. Pensam assim, talvez o Trump e o Irã cheguem a um acordo na sexta-feira, e ficam otimistas com isso. E aí imaginam que na semana seguinte dá para ligar tudo de novo e que tudo vai voltar ao normal. Mas primeiro, existe hoje uma defasagem de vários meses no sistema, porque tem bem menos navios transportando petróleo ou gás. Os petroleiros simplesmente não estão navegando como antes. E segundo, esse dano de longo prazo na infraestrutura não é só nos poços de petróleo em si. Eles podem ficar obstruídos com coisas como parafina ou mistura de água dentro das fissuras, onde normalmente você teria um poço de baixa pressão. Você injeta gás em volta da borda para tentar empurrar o petróleo, bem devagar, até o poço, onde dá para extrair. Essas fissuras acabam entupindo se ficarem paradas por alguns dias ou semanas. Mas também tem o fato de que a infraestrutura do petróleo foi bombardeada. E esses bombardeios aconteceram até dentro da Rússia. A gente viu isso, drones ucranianos atingindo depósitos e refinarias de petróleo na Rússia. Então existe, intencionalmente ou não, um processo global em que a infraestrutura do petróleo, que manteve o mundo funcionando, que sustentou o nosso PIB, está sendo destruída, corroída ou bloqueada.
E o resultado para a economia mundial vai ser, e acho que dá para dizer isso com segurança agora, uma depressão econômica. Não é só uma queda de 5 ou 6%. Vai ser mais perto de 10%. E só para ter certeza de que eu entendi direito, mesmo que a guerra acabe amanhã de manhã, você está dizendo que isso ainda vai ser assim. Olha, se a guerra acabar amanhã de manhã, então a gente pode se recuperar disso. Podemos superar isso. A vida vai ser difícil para muitos países e para muita gente pelo resto deste ano e parte do próximo, não importa o que aconteça. Mas dá para ir pior se a guerra terminar agora. Aí, no futuro, a gente vai poder olhar para trás e ver isso como um obstáculo no caminho. Mas se continuar, aí vai ficar muito, muito ruim e vai haver muito sofrimento humano. Agora, uma outra coisa nesse artigo, nesse novo aqui, que realmente me chamou a atenção, é que você disse que os preços do petróleo estão sendo artificialmente controlados para baixo e que isso está piorando tudo. A maioria das pessoas talvez nem pense nisso. Na verdade, se a gente olhar o preço atual do petróleo agora, o presidente Trump fez alguns comentários que fizeram o preço cair. Aliás, olha só, aqui ao vivo. Isso é para junho 102. E dá para ver que caiu $3,85, agora 3,87 hoje, por causa de algumas coisas que o presidente Trump disse. E dessa ideia de que talvez a gente não vá entrar de novo numa guerra quente. Mas você está dizendo que isso pode não refletir o preço real do petróleo, nem o impacto que isso pode ter sobre a gente, e que isso não é bom. Você pode explicar como isso funciona? Com certeza. Olha, o Trump tem bastante prática em fazer o preço do petróleo cair só com o que ele fala ou publica nas redes sociais. Mas considerando que a gente está enfrentando escassez de petróleo, o sinal mais importante para que os consumidores comecem a economizar é o preço mais alto. Isso é pura economia clássica. Um preço mais alto indica para as empresas, para o setor de transporte e para os consumidores que é hora de usar menos dessa commodity. Só que, como o preço está artificialmente baixo, e parte disso vem também da liberação de reservas estratégicas, o preço fica artificialmente baixo. E aí as pessoas pensam, posso continuar usando do mesmo jeito de antes. O problema é que a reserva estratégica de petróleo vai acabar. E também, de novo, o petróleo que a gente vem usando e queimando nos últimos 2 meses e meio, esse excedente também está acabando. E tudo indica que quando chegarmos em junho, acho que entre meados e o fim de junho, isso vai se tornar um problema realmente sério, até para os americanos. E não é só o petróleo. São também coisas como lubrificantes, por causa desses produtos derivados do petróleo, vários tipos de destilados e por aí vai, que vêm do Golfo Pérsico. Até o polietileno, por exemplo, entra em todo tipo de fibra e material de construção. Até o hélio. Eu dirijo um laboratório de alimentos e a gente usa hélio no nosso laboratório. Felizmente, eu fiz um grande estoque de hélio por volta do dia 10 de março. Tenho hélio suficiente para o meu laboratório por um ano inteiro. Mas nem todo mundo previu isso. Agora, se você não tem lubrificantes, você sabe que não dá para colocar caminhões na estrada. Sem lubrificantes, sem óleo de motor, sem graxa, nada disso. O maquinário de construção para. Tratores, mini carregadeiras, escavadeiras, tudo fica parado. Aí você não consegue construir centros de dados, não consegue construir casas, nem transportar nada. Então o que a gente tem é um ecossistema muito complexo e interligado de produtos petroquímicos, que está começando a desaparecer, pelo menos em parte do nosso mundo. E eu vou voltar para o artigo aqui. Você já falou sobre isso, acho que na parte anterior, sobre os poços que talvez nunca voltem a funcionar. Você já comentou isso. Mas agora vem o ponto crucial. O que é preciso fazer agora para se preparar para a tempestade que vem aí? Então, quando a gente fala de energia global e tudo mais, o que uma pessoa comum pode fazer? Pois é, e eu peço desculpas.
Tem mais um ponto que eu queria levantar sobre tudo isso. Sobre o fato de que você sabia que poços de petróleo típicos perdem cerca de 4 ou 5% da produção por ano, só normalmente. Principalmente se não tiverem uma boa manutenção. E a manutenção desses poços, especialmente dos poços de fracking, exige muita liquidez de capital. Isso foi algo que o Rick Rule, um especialista em commodities, mencionou recentemente. E essa falta de liquidez também aparece no fato de que os títulos do Tesouro estão subindo, então o custo de tomar dinheiro emprestado está ficando mais alto. Acho que a taxa de 30 anos do Reino Unido acabou de passar de 6%, na verdade. The 30-year rate just went over 6%, in fact. The cost of borrowing money impacts O custo de tomar dinheiro emprestado afeta a falta de liquidez disponível para o setor de energia investir na manutenção dos poços que já existem, sem falar na exploração de novos poços. E os poços de fracking se esgotam muito rápido, bem mais rápido do que os de petróleo líquido. Então, se a gente parar de fazer o nível de manutenção que é necessário, isso gera mais um tipo de dano de longo prazo, que vem justamente do custo mais alto do capital, que por sua vez vem do aumento das taxas de juros, ou seja, do custo de empréstimo mais caro. Esse é um dos motivos pelos quais o Trump quer tanto colocar alguém no Fed que simplesmente derrube as taxas de juros, mesmo que isso só empurre o problema para frente e acabe criando um problema ainda maior depois. Porque essa falta de liquidez também afeta o setor de energia, que afeta a produção de alimentos e todo o resto. Então, espero que você não se importe de eu ter feito esse comentário. Não, claro. Não, com certeza. Tudo que for relevante eu quero que você fale sobre. Então, acho que a próxima pergunta que você fez foi sobre o que as pessoas podem fazer, certo? Bom, ok, tem um ponto interessante nisso. O Trump acabou virando o maior vendedor de carros elétricos dos Estados Unidos, porque as pessoas estão correndo para comprar esses veículos. Na verdade, a Hyundai, que vende carros elétricos por aqui, teve, se não me engano, um aumento de cerca de 500% no volume de vendas. E as vendas da Tesla também voltaram a ser fortes. Isso acontece porque os consumidores têm a percepção de que podem simplesmente usar a rede elétrica para carregar os carros. Eles podem se locomover com base em quilowatts-hora, em vez de precisar ir atrás de diesel ou gasolina. Algumas pessoas estão comprando painéis solares e montando sistemas locais de armazenamento em bateria. Isso é bem caro e bem complexo, mas tem gente fazendo isso para poder carregar o carro com a própria luz do sol. Isso evita passar pelo Estreito de Hormuz. Quer evitar o Estreito de Hormuz? É só pegar a luz do sol e colocar direto no seu carro, certo? De novo, montar um sistema desses é muito caro, então não é algo que o americano comum consiga fazer. Mas eu também acabei de meio de piloto da empresa Bobcat. Quão caro seria para uma pessoa comum? Quanto custaria montar um esquema desses com luz solar? Com a tecnologia de baterias que a gente tem hoje, elas ainda são a parte mais cara de todo esse sistema. Você pode facilmente gastar $40 mil ou mais com os painéis, que estão ficando mais baratos. Mas o custo maior vem mesmo das baterias e dos controladores de carga do inversor, que ficam ligados a elas. A tecnologia das baterias ainda não é das melhores, e é aí que o gasto pesa. Mas para quem quer investir, para ter independência energética, por causa dos ataques do Trump ao Irã, muita gente começou a olhar para o sol como alternativa. Porque o sol é uma coisa que nenhum governo pode bloquear. Pelo menos, ainda não. E o Irã também não pode bloquear a luz direta do sol que vem do céu. Então isso é algo importante de se ter em mente. Quem diria que o Trump ia virar um vendedor de carro elétrico, né? Mas é verdade. Ao mesmo tempo, tem gente estocando diesel. E na verdade, eu ainda acho que isso é uma ótima ideia agora, mesmo com o diesel bem mais caro do que era antes. E deixa eu aproveitar para dizer aqui no seu programa, em termos de segurança, eu não recomendo que as pessoas armazenem gasolina, porque é muito perigoso e extremamente inflamável.
O diesel é outra história. Motores a diesel nem têm vela de ignição, porque o combustível mal é inflamável. Ele só pega fogo sob uma pressão muito alta. É o único jeito de queimar. É difícil de incendiar, então é muito mais seguro de guardar. Mas ainda é preciso ter tanques de armazenamento com parede dupla, certificados pela UL, com ventilação por mola e tudo mais, para lidar com a expansão causada pelo calor, essas coisas. Então eu só quero deixar claro, é um aviso de segurança para o seu público. Entendido. Mas armazenem diesel, porque o preço provavelmente vai subir muito daqui para frente. E como eu disse, eu uso diesel. Paguei $2,50 o galão no ano passado, mais ou menos. E vou continuar usando esse combustível por muito tempo, com os preços atuais. Essas são algumas das coisas que as pessoas podem fazer. E meio como aconteceu nos anos da pandemia, muita gente está trabalhando cada vez mais de casa, encontrando formas de ter um emprego que permita isso, participando das reuniões por vídeo, enfim. Isso está acontecendo bastante. Infelizmente, isso limita o que você pode fazer, embora eu acho que muita coisa disso vai voltar por necessidade. Então, olha só, tudo isso que a gente falou até agora, tanto nos seus artigos sobre o petróleo, quanto sobre os problemas de alimentação, tudo isso, mesmo que a guerra acabasse amanhã, esses problemas já estão enraizados. E é isso que a gente vai ter. Agora, deixa eu te perguntar sobre dois cenários diferentes. Um é o seguinte, o presidente Trump simplesmente não consegue tomar uma decisão. Não toma decisão nenhuma, mas mantém o bloqueio. E a gente segue, digamos, até julho, passando para o mês seguinte. E aí acontece aquele momento mágico. Acabou, seja lá o que for. Qual é a diferença entre acabar amanhã e acabar no fim de julho? A diferença provavelmente vai ser de dezenas de milhões de mortes em outros países ao redor do mundo em 2027. Em algum momento, vai dar para calcular quantas pessoas morrem de fome a cada dia de atraso. Infelizmente, é só causa e efeito. É isso. E a gente vai ver muita ajuda alimentar, tipo shows beneficentes, campanhas de arrecadação e emergências entre as organizações internacionais que fornecem comida. Isso vai acontecer o ano inteiro de 2027. Quer dizer, de novo, não tem como evitar isso. O problema real é o seguinte, as pessoas podem ter o coração do tamanho que for, mas se não tiver comida para distribuir, ou se as colheitas não estiverem produzindo o suficiente, não tem muito o que comer. A não ser que a gente tente equilibrar com os países que ainda têm mais do que tinham antes, o que seria necessário, mas na minha opinião, não muito provável. There's also going to be a strong shift towards lesser nourishing foods all over the world. So you'll have substitutions in diets to move from traditional foods that maybe had better nutrition into more, let's say, food aid capable foods that have a longer shelf life, that are more malnourished. For example, if you have white bread or white flour crackers, they have a much longer shelf life, but all the vitamin E has been taken out. All the minerals have been stripped out. The healthy oils from the wheat berry grain have been stripped out because those oils can go rancid on the shelf. So you're going to end up with more processed junk food being shipped out to these countries, and then those people, even if they're able to survive on this processed junk food, then they're going to start to have all the North American issues. They're going to have diabetes and heart disease and dental. Eles vão ter diabetes, doenças do coração, problemas dentários, desnutrição. Isso vai acabar virando mais um efeito colateral de tudo isso. E Daniel, olha, eu sei que você tem acompanhado esse assunto de perto, mas na minha avaliação, eu não acho que os Estados Unidos da América consigam controlar o Estreito de Hormuz. É pura geografia. Então, quanto mais tempo a gente ficar lá tentando impor controle, mais pessoas vão sofrer e morrer em 2027. E se você fizer as contas, e eu não estou querendo exagerar aqui,
essa situação, se o Trump continuar insistindo nisso, vai acabar resultando na morte de mais pessoas do que no Holocausto. E isso não é exagero nenhum. And that's not an exaggeration at all. Então, basicamente, essa é a opção B, se a gente mantiver o bloqueio e ele continuar até o verão. Mas agora, a opção C. Se o presidente Trump, e há evidências crescentes, inclusive nas últimas 12 horas, de fontes em vários lugares, se eles estiverem caminhando para retomar um conflito ativo e atacarem todos esses sistemas de energia no Irã, o que vai gerar uma resposta imediata. Tenho certeza de que eles vão fazer o que já ameaçaram fazer e vão atingir todas essas instalações aqui. E aí não vai ser só duas, sei lá, acho que você mencionou 14 linhas de gás no Catar, mas pode ser algo devastador para todo o sistema. Na sua avaliação, se isso acontecer, se voltarmos à ação, atacarmos a energia do Irã, o Irã atacar a energia do Golfo, o que acontece depois? Well, I don't like to use the term Mad Max. Olha, eu não gosto de usar o termo Mad Max, mas nesse cenário que você acabou de descrever, com a destruição quase total da infraestrutura de energia e o Irã retaliando contra os países do Golfo, então bilhões de pessoas morrem. Bilhões morrem ao longo do tempo. E aí vem uma enorme agitação social, vem instabilidade, revoluções, guerra, caos. E eu não estou falando só dos Estados Unidos, não. Estou falando do mundo todo. States for all those things. I'm saying all over the world. Certo. Me ajuda a entender uma coisa. Porque quando eu penso nisso, eu fico assim, tá, eu olho para o mercado global de petróleo e penso, ok, 20% passa pelo Estreito de Hormuz. Então, se a gente perdesse tudo isso, ainda sobrariam 80%. Talvez a gente tivesse que apertar o cinto um pouco, mas não seria tão grave assim. Só que você está dizendo que seria pior do que isso. Explica pra gente essa conta. Como é que 20% pode significar fome no mundo todo? Por causa do custo. A energia tem sido abundante esse tempo todo. A comida era barata, porque a energia era barata. E a energia era barata porque os navios passavam pelo estreito, 120 por dia. Muitos países, e eu estou falando de bilhões de pessoas no mundo, incluindo quase 1 bilhão na Índia, vivem hoje à beira da pobreza. Elas conseguem, com muito esforço, apenas o suficiente para comer. Então, mesmo que você consiga produzir comida, não dá para produzir em escala com um custo que seja acessível para bilhões de pessoas que vivem neste planeta. Esse é o problema. Faz sentido? That's the issue. Does that make sense? Unfortunately, it does. Infelizmente, sim. Eu queria que não fosse assim. Se as operações de combate voltarem e eles começarem a atacar essas coisas, o que outros países ao redor do mundo podem fazer? Existe alguma forma de reduzir o impacto quando isso começar a acontecer? Bom, deixa eu responder assim. O Trump anunciou no fim de semana o Projeto Liberdade, como uma missão humanitária para liberar esses navios no Golfo Pérsico. Na minha opinião, se o Trump quisesse fazer a coisa mais humanitária possível, ele devia sair do Golfo Pérsico e deixar o Irã cobrar seus pedágios, deixar os navios passarem, porque isso salvaria centenas de milhões de vidas a longo prazo. A atitude realmente humanitária, na minha opinião, seria os Estados Unidos pararem essa guerra, negociarem algum acordo de paz, colocarem um fim nesse conflito e aprenderem a se entender com as outras nações do mundo, seja a Rússia, a China, o Irã ou quem quer que seja. Porque o nosso sistema global está muito frágil neste momento. Comida, energia, tudo isso que a gente vem falando, é muito frágil. Estamos a um passo, um gatilho de distância, da destruição da infraestrutura que mantém vivas pelo menos 4 bilhões de pessoas, por causa da economia e da energia, dos hidrocarbonetos de que acabamos de falar. Mas tem outras coisas também. Existem certos elementos, como o ácido sulfúrico, por exemplo. É o produto químico mais importante da indústria no mundo inteiro. E a gente não está recebendo o ácido sulfúrico como recebia antes.
And did you know that without sulfuric acid, you can't really E você sabia que sem ácido sulfúrico não dá para extrair terras raras dos rejeitos de mineração? É preciso o ácido para acidificar e colocar as terras raras em solução, para depois conseguir extraí-las. O ácido sulfúrico vem como um subproduto de toda a mineração e extração de energia no Oriente Médio. Então existem outros fatores críticos aqui que são verdadeiros divisores de águas. Se a gente não restabelecer o fluxo de hélio, ácido sulfúrico, ervatbanets papeli puig, começa um efeito dominó que destrói sua esquerda exponente se o pôr na vida estaftam. the supply chains that make modern life possible.